Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero falar, quando nós falamos de nada mais importar, é interessante porque ontem nós começamos falando aqui, nós às vezes temos uma tendência de achar que nós podemos fazer algo para Deus, e nós temos uma tendência de achar que se alguém está fazendo algo para Deus, ele tem um mérito naquilo que ele está fazendo. Se alguém está conseguindo fazer algo para Deus, tem algum mérito naquilo que ele está edificando. Às vezes as pessoas acham, não, olha, aquela pessoa é pastor, ou aquela pessoa, e aí entra um outro problema que não é o que eu quero discutir agora, que às vezes as pessoas acham que os pastores, eles são mais especiais do que as pessoas. Então a gente volta àquela ideia de que existe um clero, existe pessoas mais especiais que outras, mas o fato é que às vezes quando a gente vê alguém dando a vida, quando nós olhamos alguém cuja vida já nada mais importa, nós passamos a acreditar de alguma forma e alguma mentira que nos leva a crer que aquela pessoa tem alguma coisa de muito especial. Sabe, eu já ouvi alguns testemunhos de santidade que eles produziam um certo incômodo no meu coração. Você já viu aquele testemunho que a pessoa faz, que ela deixa todo mundo mal e só ela bem? Aquela coisa, o cara fala, eu oro 5 horas por dia, mas ele fala de um jeito que todo mundo fica mal porque não ora, e ele fica super bem. Você olha para esse cara e fala, eu nunca vou ser igual a esse cara. Entende? Eu já ouvi testemunho de pessoas que quando elas terminam de testemunhar, está todo mundo pior do que estava antes. É verdade. O cara termina de dar o testemunho dele, e ele fala de oração, e eu sei, é brilhante, eu amo isso. Você tem que ter o seu tempo secreto com Jesus, não desconsidero isso. Você precisa de jejuar. É interessante, eu faço algumas maratonas de 40 dias de jejum sem comer nada, algumas vezes ao ano. Mas eu vou te dizer, às vezes alguém te fala isso, e a maneira que ele fala, fica parecendo que ele é tão brilhante, e eu digo, quando alguém fala, cara, você consegue ficar 40 dias sem comer? Eu falo, cara, mas não sou eu, não tem nada a ver comigo. Eu estava dizendo, meu pai, ele ama um secreto, meu pai é apaixonado. Meu pai é médico, no primeiro ano de conversão ele levou 700 pessoas a se converterem. As pessoas entravam no consultório, ele dizia para as pessoas, lá no posto médico, meu pai trabalhava, na época em Belo Horizonte, ele criou uma igreja dentro do posto médico. Não estou exagerando, verdade. E as pessoas chegavam, ele falava para as pessoas, qual o problema que você tem? E a pessoa dizia, olha, eu estou com esse problema. Ele falava, antes de te clinicar, eu vou fazer a anamnese, vou fazer a clínica aqui, e eu posso orar por você antes de passar qualquer coisa? Pode. Você imagina, ele estava numa região pobre, as pessoas humildes, e as pessoas estavam ali com o médico, estava falando com elas, estava tendo aquele contato com elas, e meu pai orava pelas pessoas. Nesse primeiro ano, ele levou 700 pessoas à conversão e visitava essas pessoas depois do horário de trabalho. É interessante, meu pai ama esse tempo secreto com Deus. Meu pai, ele é apaixonado por isso, então ele tem uma média devocional de 5 a 7 horas todos os dias. E todo dia ele sai contrariado desse tempo. Então agora 2 vezes por semana, ele sai da cidade para ter tempo só ele e o Espírito Santo. 2 vezes na semana para que ninguém incomode ele, para que ele fique sozinho, só ele e Deus no meio do mato, tendo esse tempo, estando retirado nisso. Isso é brilhante, isso é muito bom, óbvio que é. Óbvio que nós olhamos padrões assim como um exemplo, óbvio que nós vemos testemunhos assim como exemplo, mas às vezes a gente tem um problema de achar que essas pessoas estão fazendo isso porque tem alguma força nelas que a gente ainda não descobriu, tem alguma paixão que elas têm que a gente ainda não descobriu. E é tão interessante, porque a vida de alguém cujo nada mais importa é porque ele parou de olhar para ele. E o que eu quero falar para você nessa noite é sobre esqueça de você e olhe para Jesus. Esqueça de quem você é e olha para Ele. Esqueça das suas limitações e olhe para Ele. Esqueça das suas habilidades e olhe para Ele. É interessante porque quando nós falamos de olhar para Jesus e esquecer quem nós somos, a justiça própria é uma renúncia de tudo que há de mal em nós, mas também é uma renúncia de tudo que tem de bom em nós. Porque pela nossa bondade, e é interessante porque às vezes a gente pega algumas pessoas que elas transparecem uma santidade que é mais religiosidade, porque é uma expressão do quanto elas são boas. E quando religiosidade é uma expressão do quanto eu sou bom, santidade é uma expressão de quanto Cristo é bom em mim. Você entende a diferença? Eu posso falar para você o quanto eu sou bom, o quanto eu sou brilhante, enquanto eu sei fazer, isso é religião.
Mas a genuína santidade é Cristo expressando o quanto Ele é bom através de mim. É Cristo revelando o quanto Ele é bom através da minha vida. Já não sou eu, é Cristo. É por isso que um dos versículos que eu gosto mais é Gálatas 2:20. E Paulo diz, olha, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas agora Cristo está vivendo em mim. A vida que eu vivo agora é Cristo vivendo em mim. Não é mais eu, não sou eu não tenho nada a ver com isso. Se tem alguma coisa boa em mim, não tem nada a ver comigo. É Cristo agora que vive em mim, é Cristo se movendo em mim. É interessante porque quando Cristo se move em nós, não há mérito nenhum. O ano passado, eu tenho um discípulo, ele está na África agora, ele volta o mês que vem. E esse cara é pirado. Todo mundo conhece ele e fala, esse cara é o mini Todd Wright. Esse cara é muito louco. Ele entra num lugar, se tiver alguém com gesso, assim, tem vários vídeos desse cara, ele é insano. E esse cara faz parte da minha equipe integral, e chega um momento que eu falo, cara, a gente vai sair, mas por favor, deixa eu comer em paz. Não, porque a gente sai para comer, não tem jeito. Chega o garçom, ele ganha o garçom para Jesus. Aí chega o outro, está enfermo, ele vai orar pelo outro. Chega o outro, então assim, esse cara, de andar no shopping, então as ocasiões são assim. Está andando no shopping, vê uma moça com gesso, para e fala, você crê que se eu orar por você agora, você pode tirar o gesso agora? Aí a pessoa fala, creio. Outro dia, ele estava no shopping, aí o namorado falou, amigo, obrigado. Ele falou, você crê que eu... A menina, creio, o cara aqui, obrigado, amigo. E ele é um cara extremamente ousado. Ele, não, mas eu quero orar por você. O cara falou, não precisa. Ele falou, mas eu vou orar, ela vai ser curada. E aí criou até um DR de casal ali, que o cara não queria que eu orasse. Aí falou, tá bom, vamos orar. Aí orou pela menina, a menina foi curada na hora. Aí falou, você está sentindo dor aí? Não, não estou, a menina com gesso. Então faz o seguinte, se você crê, entra lá agora dentro do banheiro do shopping e arranca o gesso e volta aqui. A menina não é crente nem nada, ela está vendo aquele cara pela primeira vez na vida. A menina entra no banheiro do shopping, arranca o gesso e volta andando. Você está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada. Estou te falando de uma das histórias que esse cara me arruma todo dia. E aí, outro dia eu fui com esse cara no shopping, eu cheguei, e aí a gente estava na fila esperando a comida, um cara olhou, ele olhou dentro dos olhos daquele cara, e parecia ser um cara homossexual, ele olhou dentro dos olhos do cara e falou, alguém já disse para você que você é amado por Jesus? O cara arregalou o olho, falou, poxa cara, obrigado, e tal, ele já ganhou o cara. Aí a gente pediu algo, o garçom veio, ele ganhou o garçom. Aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, cara... Não sou eu que sou o pastor aqui, ele é meu pastor aqui nessa situação. E aí eu voltei para casa, pensei o seguinte, eu vou abrir um grupo, e nesse grupo a gente vai ter que ganhar uma pessoa todo dia para Jesus. Eu vou colocar algumas pessoas, e a gente vai ter que ganhar alguma pessoa todo dia para Jesus. Mas sabe o que é interessante? É que esse cara aí que eu estou te falando, e ele está lá na África agora, fazendo um tempo de cruzada, e ativando ainda mais esse dom ministerial de cura e tal. É interessante porque alguém que expressa Jesus, ele não está expressando o quanto ele é bom, ele expressa o quanto Jesus é bom. Por isso andar do lado dessas pessoas nos inspira, não nos repele. A gente se sente inspirado, a gente se sente encorajado. Quando nós temos esse estilo de vida, nós vamos inspirar os outros. Sabe por quê? Porque nós estamos mostrando para eles o tempo inteiro, olha, não tem a ver comigo. Essa ousadia não vem de mim, ela vem de Cristo. E aí nós abrimos esse grupo, quando eu falei, vamos ganhar uma pessoa para Jesus por dia, e tal. Então todo mundo que a gente encontrar, tinha um grupo de 30 pessoas ali no WhatsApp, eu falei, todo dia a gente não vai dormir sem que alguém tenha comunicado aqui no grupo, ganha alguém para Jesus, aí todo mundo pode dormir em paz. Então todo dia vai ter que ser assim. E aí o pessoal começou a ganhar 2 pessoas para Jesus, 10 pessoas, aí chegou o final de semana de ganhar 50 pessoas para Jesus, num só final de semana, o pessoal que estava no grupo, de entrar dentro de balada e fazer, e aquela coisa, o pessoal começou a se movimentar. Mas sabe o que é interessante? Eu passei a ganhar dezenas de pessoas para Jesus, dezenas. Todo lugar que eu vou, eu encontro uma oportunidade para falar de Jesus, todo lugar. Ontem mesmo entrei no hotel 2 da manhã, eu percebi aquele ambiente, não tinha ninguém falando, tinha um rapaz ali, eu falei, o clima está propício. Sabe quando você vai dar o bote na presa?
Umas semanas atrás eu fui viajar, eu entrei no Uber. Uber é ótimo quando a gente tem que andar de Uber, porque o cara está ali, ele vai ter que te ouvir, aquela coisa, né? Ele está meio que obrigado a te ouvir falando, e porque você depois tem que avaliar ele, então aquela coisa. Nem que ele aceita Jesus para ganhar uma avaliação de 5 pontos, mas ele aceita Jesus. Mas sabe o que é interessante que eu descobri? É que a grande questão não tem, e tudo na vida cristã tem tudo a ver com Ele. Tem até aquela música, né? Nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre você, é tudo para você. Tudo tem a ver com Ele. Ele é a fonte de todas as coisas, é Ele o poder de todas as coisas, é Ele a realidade de todas as coisas. Porque se dele é toda a glória, dele também é toda a obra. Se toda a glória é dele, toda a obra também é dele. Sabe qual é a questão? A Bíblia diz que ninguém vai ter. É interessante porque o pastor Márcio dizia que falava aqui sobre a questão da recompensa. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz que os 24 anciãos, os 4 seres estão diante dele, lançando as suas coroas diante dele, e dizendo para ele: olha, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno. Sabe o que eu acho que vai acontecer? É que nós vamos ser galardoados. E eu creio nessa coroa. E a gente sabe, o galardão não tem como ter uma precisão exata como ele vai ser, mas tem esse aspecto também da coroa. Mas eu tenho certeza que Ele vai colocar a coroa na cabeça daqueles que são vencedores. E aí nós vamos olhar para aquela coroa, olhar para Ele e falar: quer saber de uma coisa? Eu tiro a minha coroa, porque tudo que eu fiz não tinha nada a ver comigo, tinha tudo a ver com o Senhor. E vai dizer: olha, você foi o marido, olha o marido que você foi, olha o pastor que você foi. Fala: mas quer saber? Eu não fui esse pastor por causa de mim, não tem nada a ver comigo. Então, peraí, deixa eu pegar essa coroa. Eu vou tirar essa coroa, porque só há um digno de ser glorificado, só há um digno de tudo aquilo que é feito. E quando nós falamos sobre isso, a grande questão, para que nada mais importe, é esquecer de você e olhar para Ele, é enxergar Jesus em tudo, é deixar que Ele seja o centro. Eu acho tão interessante, o livro de Romanos, você sabe, Paulo está escrevendo para uma igreja que começa de uma maneira espontânea. A igreja de Roma é uma igreja que começa de uma maneira espontânea, e ali eles não têm noção nenhuma do Evangelho, não chegou nada a eles. Por um movimento espontâneo do Espírito, um grupo de pessoas se converte, começa a reunir. Então Romanos é considerado o 5º Evangelho, é considerado a espinha dorsal do Novo Testamento, porque Romanos, Paulo teve que resumir o Evangelho, e tudo que eles tinham é o que foi escrito em Romanos. Eles não tinham os evangelhos ainda, então Paulo precisava resumir algo que fosse consistente para aquelas pessoas. Ele precisava entregar àquelas pessoas algo que tivesse consistência e algo então que elas pudessem entender com profundidade o evangelho. Em Romanos capítulo 8, no verso 1, a Bíblia diz: portanto agora, Romanos capítulo 8, verso 1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que é interessante? É que o nome do diabo no original é Ra-Satã. Ra-Satã significa acusador. Sabe o que é interessante? É que o diabo mata, mas o nome dele não é matador. O diabo engana, mas o nome dele original não é enganador. O diabo mente, e obviamente todos esses adjetivos cabem para o diabo, mas o nome original do diabo é acusador. Em Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo diz: olha, agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E é interessante porque há versões que, eu estava dizendo, aqueles que foram então fazer a transcrição da Bíblia, há versões que esse versículo não para aqui, talvez a sua Bíblia não para aqui, tem uma vírgula e diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando foi fazer a tradução, Romanos 8:1, Paulo está dizendo: agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí os tradutores disseram: não, isso aqui não pode ser assim, simples assim. Agora já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, só está em Cristo Jesus, já não tem mais nenhuma condenação. Não pode ser assim. Aí eles colocaram uma vírgula e acrescentaram que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, para dizer: olha, não é só simplesmente estar em Cristo, não. Você precisa agora, então tem alguma pré-condição para não ter condenação sobre você. Tem alguma pré-condição para você viver uma vida longe de condenação.
Mas o fato é que o original diz: portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora é interessante, sabe o que mais rouba as pessoas de desfrutar de uma vida, de olhar para Cristo? É a culpa e a condenação. É viver num sentimento de condenação o tempo todo. É viver se sentindo acusado o tempo todo. E é interessante, sabe por quê? Porque muitos cristãos que eu conheço, inclusive eles atribuem a condenação a uma obra do Espírito. Eles passam a se sentir condenados o tempo inteiro, e eles dizem: não, é o Espírito que está trazendo esse sentimento de condenação para mim. É o Espírito Santo que está trazendo esse sentimento de condenação constante. É interessante, porque se nós formos presos em nós mesmos, há um problema. A avaliação de você mesmo vai te levar para dois prismas problemáticos. E nada mais vai importar é quando a gente coloca Jesus como centro. E o Novo Testamento o tempo inteiro te encoraja a não olhar para você, a olhar para Ele. A não enxergar quem você é, mas a enxergar quem Ele é. E aí, Paulo aqui está dizendo: olha, agora já não há mais nenhuma condenação. É interessante porque agora, sabe o que significa no original agora? Agora. Você vê que profundo? Agora, sabe o que a Bíblia está dizendo? Olha aí, sentado do jeito que você está, da maneira que você está, agora já não há mais nenhuma condenação sobre você. Já não há condenação. É interessante, pastor, o que rouba alguém de viver para Deus? O que rouba alguém e faz com que ele não consiga viver o propósito, o chamado dele, é algo, o mais profundo, é algo chamado culpa e condenação. É viver sentindo condenado o tempo inteiro, porque eu não sou o cristão que deveria ser, porque eu não consigo fazer da maneira que deveria ser, porque eu não sou o pai que deveria ser, porque eu não tive a história que eu deveria ter, porque eu não tenho a qualificação que eu deveria ter. E o tempo inteiro então, o diabo ele trabalha para que haja um sentimento de acusação. É interessante porque vivendo a acusação ninguém pode desfrutar do melhor. Vivendo uma vida cheia de acusação, e é curioso isso, porque o Espírito ele nos convenceu do pecado. Nós somos convencidos do pecado, é por isso que você respondeu a Jesus um dia. Porque você foi convencido do pecado, mas agora o trabalho do Espírito, depois que você foi convencido do pecado, é te convencer da justiça, é te trazer clareza de que agora você é justo. Eu estava dizendo, outro dia eu fui corrigir a minha filha, e eu corrigi ela, e ela bagunçou o quarto dela, e eu falei: você é uma bagunceira, você não consegue arrumar as coisas, você bagunça tudo, você pega as coisas, você tira do lugar, você é desorganizada. Eu estava brigando ali com ela, e daqui a pouco um amigo disse: olha, você precisa de passar a corrigir ela, da mesma maneira que Deus nos corrige. Eu falei: como eu faço? E essa pessoa falou: volta lá no quarto, e diz quem ela é de verdade. Ela não é bagunceira, ela não é desorganizada, ela não é isso. Volta lá e fala quem ela é. Eu voltei lá e falei: você é uma princesa, você é organizada, você... Sabe o que é interessante? Porque quando eu afirmo quem ela é, ela olha para ela e fala: eu sou uma princesa, eu sou organizada. E aí ela olha para a bagunça e fala: peraí, essa bagunça não combina com quem eu sou, essa bagunça não combina, eu sou uma princesa, essa bagunça aqui não combina comigo. E sabe o que Deus faz conosco? E às vezes nós atribuímos a acusação. Às vezes você cometeu uma falha, às vezes você não tem sentido qualificado, às vezes você tem visto algum problema na sua vida, e a tentativa do diabo é querer te dizer, olha, te trazer uma voz de condenação, de culpa, de medo, de temor, de pavor. E isso começa então a ser um fator de empecilho. Mas a Bíblia está dizendo: olha, já não há mais nenhuma condenação sobre você. Sabe, é interessante, eu já tive com muitas pessoas que desviaram, e todas é unânime. O que elas falam para mim, pastor? O que elas dizem? Olha, pastor, Deus já está me olhando de uma forma... Olha, pastor, do jeito que eu estou aqui, como que eu posso fazer alguma coisa? Olha, pastor, já que eu me afundei nisso aqui, eu resolvi mergulhar, porque, olha, de alguma forma, ele vê Deus como uma figura de acusação. Mas o trabalho de Deus agora, e o trabalho do Espírito, é nos convencer da justiça, convencer que nós somos justos. O trabalho de Deus é relembrar quem nós somos nele. O trabalho de Deus é relembrar a nossa identidade. E Paulo em Romanos capítulo 8, ele começa falando isso, mas lá no verso 15, ele fala o que para mim é um dos versículos mais bonitos da Bíblia: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para estar outra vez com temor, mas receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual vocês podem clamar: Abba, Pai. Sabe o que é interessante? Paulo está dizendo: olha, a natureza de vocês foi transformada, vocês foram feitos justos.
Agora a justiça de Deus foi colocada em vocês. Agora a natureza de vocês inclina para a justiça. Eu quero te falar, alguém que nasceu de novo, ele teve uma transformação de natureza. Agora a natureza dele inclina para a justiça. Aí você fala, pastor, e alguém que vive deliberadamente no pecado? Você sabe, da mesma forma que no McDonald's todo dia não vai te fazer um hambúrguer, vir no culto todo domingo não vai te fazer um cristão. Porque tem a ver com uma mudança de natureza, tem a ver com uma transformação de natureza. E agora, a grande questão, agora Paulo está dizendo, olha, a natureza de vocês foi transformada, agora a inclinação de vocês é para Deus, agora o anseio de vocês é para Deus, porque por um milagre a natureza de vocês foi mudada. Você sabe, está na moda agora ter porquinho de estimação, é moda de rico, né? Eu não consigo entender algumas coisas que as pessoas fazem, mas está na moda. E aí, você tem ali o porquinho, que ele é um porco, né? Pegar aquele porco, a bolsa que esses porcos andam normalmente, ela vale mais que um carro. A bolsa que está o porquinho. Então pegou o porquinho, passou perfume no porquinho, levou o porquinho no pet shop, e aquela coisa toda bonitinha, e aí, pig shop, né? Levou o porquinho, aquela coisa, o porquinho está todo ali lindinho, bonitinho, perfumado, aquela coisa, mas ele continua sendo um porco. E se eu pegar aquele porco e levar ele num lugar, e tiver lá a casinha dele bonitinha, perfumada, e tiver um monte de lama ali, eu soltar aquele porco, para onde que ele vai? Para a lama. Sabe por quê? Porque a natureza daquele porco continua sendo de porco, e porco vai mergulhar na lama. Não adianta dar um tapa no porco, não adianta arrumar o porco. Sabe, a questão do evangelho é que não é só uma transformação externa, é uma mudança interna de natureza. A questão do evangelho é que agora a nossa natureza foi transformada. Nós não éramos filhos, nós éramos pecadores, mas agora nós fomos feitos justos nele. Agora então ele transformou a nossa natureza. Se por algum milagre esse porco agora nascesse num corpo de homem, na hora que você soltasse ele não ia querer mais ir para a lama. Sabe por quê? Porque já não tem mais a ver com a natureza dele. A natureza dele, agora a inclinação da natureza dele é diferente. A inclinação da natureza dele não é mais ir para a lama. Quero te dizer, a Bíblia está dizendo, olha, agora você recebeu um espírito de filiação, você foi adotado, e agora você faz parte da essência de Deus. A sua natureza clama por Deus, a sua natureza deseja Deus, a sua natureza tem um anseio profundo por Deus, a sua natureza. E aí talvez você pergunte, pastor, mas eu não continuo pecando? E talvez você fale, pastor, mas eu não continuo pecando. É interessante porque tem muitos pecadores que ainda não nasceram de novo, que são gente muito boa. Eu mesmo tenho alguns vizinhos meus que é gente boa, que só de subir no elevador é gente boa as pessoas. Sabe aquele cara bacana, aquela família legal, mas que ainda não nasceram de novo? Eles acordam, e o pecador às vezes pratica justiça, sim ou não? Pratica. Às vezes esse cara acorda e ele está com vontade de fazer alguma coisa boa, ele faz alguma coisa boa. O pecador pratica justiça. Esse pecador às vezes ele acorda e ele fala, olha, eu vou fazer uma obra social. Às vezes ele acorda e fala, eu vou fazer bem para alguém. Mas o fato é o seguinte, o fato do pecador praticar justiça faz com que ele deixe de ser pecador? Não, ele continua com a essência de pecador. Se esse homem morre sem conhecer a Cristo, o que vai acontecer com ele? Por mais que ele praticou justiça, a natureza dele não foi mudada, o destino dele é o inferno. Então às vezes o pecador que ainda não nasceu de novo, às vezes ele tem vontade de praticar justiça, e ele até pratica justiça, mas a justiça que ele pratica não tem poder de mudar a natureza de quem ele é. E às vezes o justo, que sou eu e você, que agora somos chamados de filhos, às vezes ele pratica pecado, sim ou não? Às vezes ele acorda, não sei você, meio da pá virada, né? Às vezes ele acorda meio indignado com alguma coisa, às vezes ele acorda no dia mal, e aí eu te digo, às vezes quem é justo, peca. Mas o pecador que às vezes pratica justiça, não deixa de ser pecador. E o justo que às vezes peca, não deixa de ser justo. Aí você fala, como assim, pastor? Às vezes eu faço pão, mas eu não sou padeiro. Às vezes você peca, mas isso não faz com que sua natureza seja alterada, porque a sua natureza agora é uma natureza de filho. Agora você tem essa essência de filho, e é isso que Paulo está dizendo, olha, vocês não precisam estar com temor, vocês não precisam de se relacionar com Deus com medo.
Vocês não precisam se relacionar com Deus cheios de acusação. Vocês não precisam ter um relacionamento com Deus onde vocês estão acusados. Porque Deus sempre vai trazer a clareza da sua filiação. Deus sempre vai trazer a clareza da justiça dele que foi impressa em você. E Deus sempre vai te relembrar quem você é. E Paulo está dizendo, olha, vocês foram feitos filhos por adoção. Paulo está escrevendo aos romanos. E na cultura romana havia algo interessante no filho por adoção. Na cultura romana, se um pai, ele tivesse o seu filho biológico, e se ele se sentisse desonrado pelo seu filho biológico, ele sentisse que aquele filho biológico estava desonrando ele, esse pai podia então deserdar o filho biológico, e ele podia adotar um escravo para ser seu filho. O pai deserdava o seu filho biológico, e ele adotava agora um escravo para ser seu filho. Mas sabe o que é interessante? A lei dizia o seguinte: se o pai deserdar o seu filho para adotar um escravo, esse escravo nunca mais vai poder ser deserdado. Quem era o filho biológico? Cristo. Paulo está dizendo, Deus Pai deserdou Cristo para adotar o escravo, que era eu e você, e agora nós fomos feitos filhos por adoção. Mas tem algo nos filhos por adoção: eles não podem ser desprezados. Os filhos por adoção não podem ser rejeitados. Os filhos por adoção não podem ser colocados de lado, porque agora nós fomos feitos filhos por adoção desse Pai que nos ama. E agora nós recebemos essa natureza. E agora o grande desejo de Deus é de nos trazer a consciência constante quem você é. Agora o desejo de Deus é nos trazer sempre a realidade de quem você é em Cristo, de qual é a sua natureza, de qual é a sua realidade, de qual é a sua essência, de quem você é, daquilo que Ele te chamou para fazer. E a Bíblia está dizendo, você não precisa de andar acusado, você não precisa de andar com temor, você não precisa de andar com medo, você não precisa de andar com o seu coração sem esperança, porque agora você recebeu de uma essência que é muito mais profunda. E para falar sobre essa essência, lá em Atos no capítulo 15, no verso 16, a Bíblia diz, depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. É interessante porque lá em Atos capítulo 15, há uma figura de restauração de Deus acerca desses filhos. Há uma figura de restauração acerca desses que entendem a sua essência. E aqui foi chamado na frente aqueles que são adoradores, e é interessante porque tem um grupo de irmãos que se envolve, mas como foi dito aqui, todos nós agora passamos a ser casa de Deus, todos nós passamos a ser habitação de Deus. Em Atos capítulo 15, Deus está dizendo, e é interessante, eu estava numa conferência fora do Brasil, eu fui meditar sobre Atos capítulo 15, e quando chegou no verso 16, Deus dizendo, olha, eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Esses filhos que têm essa identidade restaurarão o tabernáculo caído de Davi. Eu falei, Deus, eu quero entender isso então. O que é esse tabernáculo de Davi que o Senhor quer restaurar? O que é esse tabernáculo de Davi que os filhos vão restaurar? O que é esse tabernáculo de Davi que aqueles que têm a revelação, que é o Senhor operando neles, que vai fazer grandes coisas, o que é esse tabernáculo de Davi que o Senhor vai restaurar? E é interessante porque quando nós estudamos o tabernáculo de Davi, houve na Bíblia, e aí nós olhamos primeiro, houve o tabernáculo que Moisés estabeleceu. E a Bíblia diz que quando Moisés estabelece o tabernáculo, ele pega a oferta do povo, e eles fazem o ajuntamento, e é algo poderoso. E a Bíblia diz que quando o tabernáculo estava pronto, quando a casa de Deus estava pronta, a Bíblia diz que aconteceu algo poderosíssimo. A presença de Deus veio sobre aquele lugar, e ninguém podia entrar. A presença de Deus se manifesta naquele lugar, de uma maneira tão poderosa, no momento que Moisés termina de edificar o tabernáculo, que ninguém pode entrar naquele lugar. A presença de Deus era visível naquele lugar. Esse era o tabernáculo, é o templo que Moisés edificou. Mas aí depois vem o tabernáculo de Davi. E Davi quer construir um templo para Deus. E Deus fala, Davi, você não pode, porque você é homem sanguinário. Quem vai construir o templo é Salomão. E Davi prepara tudo, e Salomão estabelece. E a Bíblia diz que o mesmo acontece com Salomão. Quando Salomão termina de edificar o templo, quando o templo de Salomão fica pronto, o
Templo de Salomão da Bíblia, tá? Não o Templo de Salomão que construiu lá em São Paulo, porque às vezes, né? Quando o Templo de Salomão na Bíblia ficar pronto, a Bíblia diz que eles começam a orar, e a presença de Deus vem tão forte naquele lugar, que toda a nação se prostra diante da glória de Deus, e ninguém consegue entrar no Templo de Salomão. Ninguém consegue adentrar, tamanha era a presença de Deus manifesta naquele lugar. Mas entre o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão, existiu, entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, existiu o tabernáculo de Davi. O que é o tabernáculo de Davi, pastor? O tabernáculo de Davi, a Bíblia diz que Davi vai começar a reinar. E Davi, ele tem uma revelação do quanto ele era amado por Deus. Davi é uma expressão de alguém mesmo na velha aliança que tinha a revelação do amor de Deus. E a Bíblia diz então que Davi, ele olha e ele fala, olha, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar, mas Deus não tem um lugar. E aí Davi fala o seguinte, onde está a arca? Que acontecia algo esquisito no tempo de Davi. A arca tinha sido tomada pelos inimigos, mas havia um templo, as pessoas estavam cultuando, elas tinham todo o ritual, mas não tinha presença de Deus. A arca, que era o símbolo da presença, não estava lá. E aí a Bíblia diz que Davi fala, olha, vamos trazer a arca para cá. Vamos trazer a presença de Deus para cá. E aí a Bíblia diz que Davi arma tudo isso. Ele fala, vamos colocar essa arca em carros de bois, e talvez você conheça a história. Eles vão colocar essa arca em carros de bois, mas os bois tropeçam e essa arca escorrega. E aí a Bíblia diz que tem um homem chamado Uzá que vai tentar segurar a arca. E quando Uzá coloca a mão na arca, o que acontece com ele? Imediatamente ele morre. E Davi fala, olha, quer saber de uma coisa? Não vamos mexer mais com isso. Você imagina, todo mundo tinha medo dessa arca, dessa presença. Todo mundo estava temeroso. E aí o cara coloca a mão nessa arca e ele morre. Aí você imagina, o pessoal diz, estamos procurando alguém para levar a arca para casa. Quem quer? Todo mundo com o bracinho encolhido. Se o cara pôs a mão nessa arca e morreu, imagina se eu levo essa arca para minha casa, o que pode acontecer comigo? E aí a Bíblia diz que essa arca vai parar na casa de um homem chamado... A Bíblia diz que Obed recebe essa arca. Obed fala, leva lá para casa. É interessante porque na Bíblia nós vemos 3 dispensações na história. No Velho Testamento era a dispensação de Deus Pai. Na dispensação de Deus Pai, era Deus habitando no nosso meio. Ele disse para Moisés, Moisés, constrói um lugar que eu quero tabernacular no meio de vocês. Eu quero estar lá no meio de vocês. Então, na dispensação de todo o Velho Testamento, você vai ver a manifestação de Deus Pai tabernaculando no meio do povo. Mas aí quando nós vamos para a segunda dispensação que está nos Evangelhos, é a dispensação do Filho. A primeira dispensação é Deus no meio de nós, mas a segunda dispensação, que é a do Pai, agora o Pai de alguma forma, ele sai de cena e se manifesta a dispensação do Filho. A dispensação do Filho é a segunda dispensação, é a dispensação do Emanuel. Já não é mais Deus no meio de nós, é Deus conosco. Havia um poder muito grande quando nós falamos acerca do templo. Havia um poder, para você ter ideia, havia tanto poder na primeira dispensação, que era a dispensação de Deus Pai, que a história diz que havia uma coluna, uma nuvem que guiava o povo durante o dia. No avivamento de Azusa, você sabe, entrava uma nuvem em todo o tempo do avivamento e as crianças brincavam de se esconder dentro da nuvem. Você imagina uma nuvem da presença de Deus? Quantos anseiam isso? Diga amém. Havia uma nuvem da presença de Deus e as crianças ficavam brincando, esconde dentro da nuvem da glória de Deus. No avivamento de Azusa. Mas o povo no deserto via e eles eram conduzidos pela nuvem. Ao passo que eles só podiam andar quando a nuvem andava. Eles paravam quando a nuvem parava. Mas à noite o deserto é muito frio. Durante a noite havia uma coluna de fogo para aquecer o povo. Alguém acordava e logo pela manhã ele acolheu o maná é o pão do céu. Ninguém precisava de cozinhar, o maná caía do céu. Eles se alimentavam daquilo. Eles tiveram milagres porque todas as nações sabiam. Há um poder no meio desse povo porque Deus deles está no meio deles. O Deus deles mora lá com eles. E havia algo interessante, porque quando Moisés estabelece o tabernáculo, ele estabelece que as tribos estariam ao redor do tabernáculo. É interessante, toda a nação, ela acampava para o lado de fora. Por que você acampa para o lado de fora, pastor? Porque quando chega um inimigo, você está voltado para o lado de fora, você vê o inimigo, você consegue lutar. Mas a nação de Israel era acampada para o lado de dentro.
porque Deus habitava no meio deles. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, se a minha glória for o centro de vocês, vocês não precisam ter preocupação com os inimigos. É por isso que a nação de Israel, eles se acampavam para o lado de dentro, era algo poderoso. Eles viveram sinais, eles viveram coisas poderosas. Mas vem a segunda dispensação, que é a dispensação de Jesus. E na dispensação de Jesus já não é mais Deus no meio de nós, é Deus conosco, é o Emanuel. E agora Jesus é o Deus que caminha conosco. E você imagina na dispensação de Jesus, parece que o nível de poder é acrescentado, porque agora Jesus é esse, que é onde ele caminha. Eu gosto muito de João capítulo 21, João termina o capítulo 21 dizendo, olha, não dá para escrever tudo que ele fez, porque se fosse para escrever tudo que ele fez, nem todos os livros do mundo conteriam isso. Se você abrir no último versículo do capítulo 21 de João, é isso que você vai encontrar, alguém dizendo, olha, é poderoso, eu escrevi tudo que ele fez aqui, mas se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo conteriam o que ele fez. E aí, eu estava meditando esses dias e eu estava pensando comigo, esses dias me convidaram para ir numa UTI. Eu acho que é um dos piores lugares que você pode ir dentro de uma UTI. Eu fui na UTI, quando eu estava voltando da UTI, eu comecei a ver os leitos. E eu fiquei pensando, quantos hospitais o Emanuel não faliu? Jesus chegava no hospital, ele falava, esse aqui, ó, levanta, vamos embora para casa. Aí ele ia passando em leito por leito, levanta, vamos embora para casa. Ei, você, levanta, vamos embora para casa. Ei, você, levanta, vamos embora para casa. Ei, você, e Jesus, eu fiquei pensando, quantos hospitais Jesus não faliu? Quantas clínicas psiquiátricas Jesus não entrou e falou, qual que é o seu problema? Olha, volta para casa. Olha, você está aqui, libera a cura, volta para casa. Olha você, ao passo que João fala, se fosse para escrever tudo que ele fez, não poderia. Olha como era poderoso andar com Emanuel. Você imagina, Jesus aparece hoje em corpo físico, Emanuel, e ele fala, eu vou lá no seu emprego com você. Chega lá no seu emprego, o teu amigo de trabalho, que ele está com uma doença. E aí você falou, Jesus, meu amigo aqui está com uma doença, será que não dá para ajudar ele? Jesus ora pelo seu amigo de trabalho, ele é curado na hora. Esse cara fala, meu, que coisa doida. Você sabe que o nosso chefe tem um problema também. Aí fala, não, chama lá o chefe então. Chama o chefe, ora pelo chefe. O chefe fala, ô Jesus, será que você não podia fazer assim na hora do almoço alguma coisa para o pessoal aqui que tem problema? E aí na hora do almoço Jesus reúne todo mundo ali, e todo mundo que tem problema recebe cura, recebe restauração, recebe salvação. E aí alguém diz, ô Jesus, lá em casa eu estou, minha mãe está enferma, faz 3 dias que ela está na cama, será que eu não posso trazer? O outro fala, olha Jesus, olha, é isso que acontecia. Esse é o poder do Emanuel, o Deus conosco. Agora na segunda dispensação, esse Emanuel se manifestando, é o Deus conosco, é essa a realidade. Jesus é a expressão, e ele se torna um modelo do que Deus nos chama a ser. Ele era o unigênito de Deus, mas agora ele era o único, mas agora ele se transforma no primogênito de Deus. Ele é o primeiro de uma linhagem de muitos irmãos. Aquele que era único, agora se torna o primeiro de uma linhagem de muitos irmãos. E foi poderosa a dispensação, a segunda dispensação. A dispensação de Jesus foi poderosa. Ele estava ali e ele curava pessoas. Esses dias eu vi um historiador que tentou representar como era quando Jesus chegava num lugar. Outro dia, Márcio, uma irmã da igreja falou, ai pastor, uma irmã próspera, começaram célula na minha casa. Pastor, derrubaram um copo de coca em cima do meu sofá novo. Eu estou chateada, pastor. Falei, é mesmo, irmã? Poxa, eu entendo sua chateação. Mas a hora que Jesus começar a se manifestar com mais realidade na sua célula, eu vou te falar o que aconteceu com o anfitrião de Jesus. Ele estava dentro de uma casa, não tinha como entrar. E tinha um amigo que não podia andar. Sabe o que fizeram nessa casa? Abriram um buraco no teto e desceram o enfermo. Foi a hora que Jesus começar a se manifestar na sua casa. Toma cuidado, que o pessoal vai começar a abrir buraco no teto da sua casa para descer as pessoas dentro da sua casa. Porque quando Jesus se manifesta no lugar é uma loucura. Todo mundo quer estar lá, todo mundo quer chegar, todo mundo quer... É isso, essa é a manifestação de Jesus. E eu vi um vídeo desse cara, esses dias eu ouvi um cara contando, acho que ele chama Pedro Mansur, é um comediante que imita agora o apóstolo Valdomiro. E eu vi esse cara falando, né, aqui longe de avaliações teológicas, mas o apóstolo Valdomiro é alguém muito usado, ele, nessa área de cura ele parece muito com Jesus. E é interessante, esse cara, ele falou que ele estava com um problema no joelho muito grave. E ele chegou depois de um show, acho que era no joelho o problema dele, e ele estava assistindo um programa na TV, e falou, olha, pega o copo com água aí agora, e tal. E ele falou, quer saber de uma coisa? Eu estou aqui, eu estou sem esperança nenhuma, já fui em tudo quanto é médico, eu vou fazer esse teste aí, vai que dá certo, né?
E ele vai a pé, eu não quero fazer apologia aqui a isso também não utilizo, mas esse cara faz isso e de uma maneira miraculosa Jesus cura ele. E esse cara se torna um admirador agora do apóstolo Valdomiro e começou a imitar o Valdomiro, igualzinho a voz. E começou a fazer a voz igualzinho. Aí esse cara disse que estava num voo, acho que Rio, São Paulo, e quando ele está no voo deu uma dor de barriga nele que não tinha jeito. E aí ele falou, pensou comigo, quem já foi em banheiro de avião sabe que a situação é lamentável ser no banheiro de avião. Ele falou, eu pensei assim, rapaz, eu espero, a hora que o avião descer, eu pego minhas coisas, eu vou para dentro do banheiro. Ele não deu outro, ele fez isso. A hora que ele chegou no banheiro, ele falou, sentou no vaso, quem estava ligando para ele? O apóstolo Valdomiro, que ele tinha contado o testemunho, tinha imitado ele num programa. E aí o apóstolo Valdomiro estava ligando para ele, e aí ele resolveu atender. Aí ele sentado no vaso ali, e o apóstolo Valdomiro falou, rapaz, como é que você está? Ele falou, estou bem, eu estou aqui ao vivo na televisão, eu estou te ligando para você me imitar. Aí o cara falou, meu Deus. Aí ele imita igualzinho, aí ele dentro do banheiro começou a imitar e tal, estava ao vivo na TV, ele ficou alguns minutos imitando. E aí alguém que estava do lado de fora não sabia quem tinha entrado. O que o cara ouvindo aquela voz falou, Valdomiro está aqui. O cara sai no aeroporto e fala, ó, se tiver enfermo aí, se tiver alguém com uma necessidade, o apóstolo Valdomiro está aqui dentro do banheiro. A hora que esse cara sai, ele falou que tinha cordão de isolamento, estava lotado na porta, e todo mundo esperando o apóstolo Valdomiro, e já estava lá gente cadeirante, todo mundo esperando. A hora que sai é ele olha para a gente, ele olhou e falou, não tem nada a ver, não é o Valdomiro. Mas sabe o que é interessante? É que nesse aspecto esse irmão parece com Jesus, e né, é interessante porque Jesus, eu fico imaginando como era Jesus chegando nos lugares, como era Jesus se manifestando nos lugares, como era Jesus, ele se manifestando, e a manifestação de Jesus devia ser algo muito poderoso. O Emanuel era a segunda dispensação, mas Jesus falou para os discípulos, olha, não fiquem tristes, eu vou, porque se eu não for, ele não pode vir. Na primeira dispensação, Deus no meio de nós, a dispensação do Pai. Na segunda dispensação, Deus conosco, a dispensação do Filho. Mas a terceira dispensação, Deus habitando em nós, através do Espírito Santo. E ele diz então, olha, eu tenho que ir, porque senão outro Espírito não vai vir. Nós estamos na terceira dispensação, é a dispensação do Espírito. Já não é, e pastor, era poderoso que Moisés viveu, era poderoso, mas não é mais que hoje. Pastor, era poderoso que os discípulos desfrutaram, foi poderoso Jesus encarnado, muito poderoso. Mas agora nós estamos na terceira dispensação. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e agora o Espírito Santo faz de nós o lugar da sua habitação, para nos capacitar a ser como Jesus. Aí você fala, pastor, o que isso aí tem a ver? E eu quero conectar aqui para a gente fechar. O que tem a ver que você começou falando sobre, agora não acusação para nós, o que tem a ver com o que você disse lá em Atos capítulo 15, que ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. O que isso tem a ver? É que agora em Atos, Deus diz, olha, é o seguinte, eu mudei de endereço, eu não moro mais dentro de um lugar, eu não habito mais dentro de um templo. E quando o véu do templo é rasgado de cima a baixo, era um véu que tinha a espessura de um punho de um homem. Esse véu é rasgado de cima a baixo. Agora é o Espírito que habitava dentro do Santo dos Santos, na tampa do propiciatório, na junção dos dois anjos. Ele dizendo agora, eu não habito mais aqui, eu encontrei um lugar melhor para habitar. E sabe qual é o lugar melhor para habitar que ele encontrou? O nosso coração é o lugar que ele encontrou para habitar. Nós passamos agora a ser a casa de Deus. E a profecia lá de Atos está dizendo, olha, agora essa casa de Deus vai ser o tabernáculo de Davi restituído. E aí eu volto lá no tabernáculo restituído de Davi, para nós fecharmos aqui, quais são as características desse tabernáculo. Nós somos esse tabernáculo que ele está restituindo. E o tabernáculo que ele quer restituir, ele está dizendo, olha para o tabernáculo de Davi, é esse padrão de tabernáculo que eu quero restituir em vocês, é esse padrão de morada que eu quero ter em vocês, é esse padrão de intimidade que eu quero ter em vocês. E é interessante, porque o tabernáculo de Davi, e aí então Obed fica com essa arca na casa dele, e depois de 3 meses a Bíblia diz que esse cara prospera, ele prospera em todas as coisas. Obed enriquece, estava devendo para todo mundo, começa a pagar todo mundo. O pessoal fala, o que aconteceu? Estava me devendo, começou a pagar. A Bíblia diz que Obed prospera. A Bíblia não entra em detalhe qual que era essa prosperidade de Obed, mas Obed prospera em todas as áreas. E aí agora Obed prospera,
E Davi fala, olha, interessante essa prosperidade de Obed. Davi queria a arca, ele queria a presença. E Davi fala, olha, eu vou até lá. E agora Davi cria uma maneira, através do sacrifício, para trazer a arca de novo para o tabernáculo. E ali Davi começa a estabelecer o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi é o que a Bíblia diz que Deus tem desejo de restituir em nós. Pastor, que característica tinha nesse tabernáculo? Primeiro, o tabernáculo de Davi tinha presença. O tabernáculo até então tinha todos os rituais, os sacerdotes ministravam todos os rituais, mas a arca não estava lá. Davi traz a presença para dentro do tabernáculo. Sabe, hoje nós somos o tabernáculo, mas o tabernáculo só tem sentido se tiver presença. O tabernáculo só tem sentido se a presença estiver lá. A Bíblia diz que no tabernáculo de Davi, ele traz a arca, porque havia presença de Deus, porque a presença era manifesta. Sabe o que eu quero dizer para você? É que o sentido da nossa vida é a manifestação da presença de Deus. É que o sentido dos nossos dias é manifestar a glória de Deus. O sentido da nossa vida é chegar nos lugares e ter presença de Deus fluindo. O sentido da nossa vida é você chegar lá na sua universidade e ter presença de Deus fluindo. Lá nós temos na nossa igreja um trabalho muito forte em escolas e universidades. Eu quero desafiar cada pessoa que está dentro de uma escola. Você precisa de abrir um núcleo lá, você precisa de abrir uma célula lá, você precisa ser um porta-voz. Sabe por quê? Porque você é uma presença ambulante de Deus. A presença de Deus não acaba quando você vai embora no final do culto. A presença de Deus não é só de dia de sábado, a presença de Deus não é só de domingo. Ele está dizendo, olha, agora nesse tabernáculo há presença. Aonde você está, a presença de Deus está com você. E aí esses dias uma moça estava lá, ela tinha aberto uma célula na escola dela, e ela estava lá, uma moça comum, mas agora ela entendeu, peraí, eu sou o tabernáculo que Deus está restituindo. Aonde eu estou, a presença de Deus está. Aonde eu chego, a presença de Deus chega. No lugar que eu estou, eu não sei se você já teve experiência, já tive a experiência de, às vezes você chegar num lugar, alguém cair endemoniado, ninguém falou nada. Essa moça chegou dentro da sala de aula dela, ela está lá, na dela, mas a presença de Deus está lá, porque a presença de Deus agora habita em nós. Ela está ali numa boa, daqui a pouco uma menina começa a passar mal do lado dela, tremer, virar o olho, e aquela coisa toda esquisita, e aí alguém diz, olha, chama a diretora aqui, chama a diretora, e a menina está estribuchando com o olho virado para o lado, e aí chama a diretora pega essa menina, e a menina volta e tem lapso de consciência, e volta a perder a consciência, e aí a diretora leva ela para dentro da sala dela, e essa menina tem um discernimento na hora. Essa moça está endemoniada, ela não está com problema de saúde, ela precisa ser liberta. E aí essa menina desce atrás, vai na sala da diretora e fala, olha, eu sei o que ela tem, ela está com algum tipo de opressão, eu poderia orar por ela? Essa menina ora, e aquela moça é liberta na hora, na frente da diretora. A diretora fica olhando para ela e fala, eu não estou entendendo, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Ela falou, não, é que ela estava com uma opressão, mas eu carrego a presença de Deus. Ela falou, não precisava chamar ninguém, eu pude aqui mesmo expulsar, porque a presença de Deus habita em mim. Sabe, esse tabernáculo de Davi, ele fala de presença de Deus constante. Mas tem um segundo ponto, no tabernáculo de Davi havia adoração 24/7. Ele estabelece uma adoração 24 horas. Eu sei que a gente sabe da adoração 24 horas hoje, e a gente sabe que no céu tinha uma adoração 24 horas, mas por que, pastor, que nós sabemos que no céu tinha adoração 24 horas? Porque João foi ao céu, e João nos traz a menção de que tinha adoração 24 horas, mas Davi não tinha lido João. Isso é bem óbvio, porque João nasce muito depois de Davi. Davi não tinha lido, mas Davi tem uma revelação. Olha, a adoração não pode parar, a adoração tem que ser constante, a adoração é ininterrupta. E é interessante quando a Bíblia diz, eu vou reestabelecer o tabernáculo caído de Davi. Ele está dizendo, eu vou reestabelecer uma adoração que funciona 24/7. Sabe o que isso que ele está dizendo? Nós somos agora a casa de Deus, agora a adoração é 24 horas. Adoração, eu sei que às vezes uma canção, uma adoração, algo que a gente faz uma adoração, mas a adoração passa a ser um estilo de vida. 24 horas nós estamos adorando. Óbvio que você tem que parar em momentos, você tem que parar para fazer o seu momento, você deve vir aqui, se puder vir diariamente para fazer os seus turnos, mas eu quero te dizer, a adoração agora é 24 horas, tudo que nós fazemos é um estilo de vida de adoração. Outro dia, e eu falo muito sobre isso, tudo que você faz é adoração. Como é que nós vamos redimir a nossa nação? Quando você entender que o seu trabalho é tão adoração quanto o culto que você presta. Como que nós vamos ter famílias saradas? Quando o marido entender que cuidar da sua esposa é tão adoração
quanto alguma outra coisa que ele faz. Agora a Bíblia está dizendo, vou restituir esse tabernáculo caído. E agora o tabernáculo de Davi é a adoração 24 horas. Quer te dizer, a sua adoração não acaba quando o culto acaba. Sua adoração não acaba quando o seu devocional acaba. A sua adoração agora, ela é constante, ela é 24 horas, ela não para, ela é o tempo todo. A sua vida agora é um estilo de vida de adoração. Eu ensino para os jovens da minha igreja, você precisa de tirar 10, porque o seu estudo é uma adoração. A maneira que você se porta dentro da universidade é uma adoração, porque onde você anda, agora o seu estilo de vida é um estilo de vida de adoração o tempo todo. Agora você se move no estilo de vida de adoração. Agora a sua vida é movida por um estilo de vida de adoração. 24 horas você está adorando. Tudo que você está fazendo é uma adoração. Paulo diz, olha, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você está fazendo agora é um estilo de vida de adoração. Os lugares que você está indo é um estilo de vida de adoração. Tudo na sua vida é uma adoração. Tudo que você está comendo é uma adoração. O que você está vestindo é uma adoração. Então você vai para frente do espelho, ninguém precisa te falar, olha, tira essa roupa porque está indecente. Porque a hora que você coloca a sua roupa, você diz, olha, eu estou adorando com a minha roupa. Então você se olha no espelho e aquilo é uma adoração. Então quando você vai para o seu trabalho é uma adoração. Você não está ali por causa de um chefe, você está ali para que o seu trabalho seja uma adoração. E quando você está louvando é uma adoração. E quando você está orando é uma adoração. E esse tabernáculo agora, ele é 24 horas de adoração. Eu te digo que pode acontecer quando sua vida for 24 horas uma adoração. O que pode acontecer dentro do seu condomínio? Começou a acontecer suicídio no meu condomínio. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. A minha adoração não é só domingo quando eu vou para o culto. A minha adoração precisa ser um estilo de vida que eu emprego. A minha adoração, eu preciso fazer que o meu momento secreto com Deus seja algo que ganhe intensidade, para que eu possa perceber o Espírito o tempo todo. E você tem uma igreja fantástica que te influencia isso de uma maneira tão fantástica. Na nossa reforma eu construí uma sala de adoração, mas eu vim aqui e falei, uau, isso aqui é sala de adoração. Eu construí uma sala bem menor, falei, isso é muito bom, para que você entenda que aquilo que você tem, um dia Deus falou para mim, eu falei, Deus, eu estou aqui adorando ao Senhor, daqui a pouco eu vou sair, e o Espírito Santo falou, deixa eu sair com você. Eu falei, mas como assim, Espírito Santo? Ele falou, porque eu não fico aqui, eu estou com você. Então eu quero ir no banco com você, eu quero pegar a fila com você, eu quero amar as pessoas com você, eu quero fazer conta com você, eu quero ir para o trabalho com você, eu quero ir para a universidade com você. Imagina se esse Espírito, esse Deus residente em nós, se lá na universidade você começar a adorar a Deus, e a sua vida universitária se tornar uma adoração. E lá no meu condomínio eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei para minha esposa, vamos abrir uma célula aqui em casa. E aí nós abrimos, e é interessante, porque nós começamos a fazer um louvor ali, e às vezes a gente tem problema com o condomínio, com o barulho, os vizinhos. E aí, um determinado dia, toca o interfone no meio do louvor. E aí no meio do louvor toca o interfone, minha esposa atende. E ela fala, oi, e do outro lado fala, tudo bem, vocês estão fazendo o que aí? Vocês estão fazendo um culto? E aí minha esposa falou, puxa, não é um culto. Minha esposa pensou que era alguém reclamando. Não, mas vocês estão fazendo o quê? Alguma coisa de igreja? Ela falou, Ela falou, o que vocês estão fazendo? A gente está reunido para falar mais sobre Jesus e tal, mas por quê? A pessoa do outro lado falou, eu posso ir? Ela falou, pode. Deu uns 15 minutos, chega uma moça, ela deve ter uns 23, 24 anos. Ela chegou, ela entrou na nossa casa, ela chorou a reunião da célula inteira. E no final eu falei para ela, me apresentei e falei, você, o que aconteceu? Por que você veio parar aqui? Ela falou, olha, eu estudo medicina e eu chego todo dia, mais ou menos nesse horário. E toda quinta-feira, quando eu chego, nas 3 últimas quintas-feiras, eu comecei a perceber que tinha um barulho daqui. E ela falou, então lá em casa eu passei a desligar tudo, só para ouvir esse barulho. E aí, nessa semana eu falei, eu vou descobrir de onde vem esse barulho, porque eu já estou fazendo isso, e eu já fiz isso semana passada, eu queria entender de onde vem. Ela falou, não sou cristã, eu não tenho nada com isso, mas eu senti que eu deveria vir aqui. E ela chorava. Ela falou, senti algo aqui. Nós oramos por ela. No final ela falou para mim, me apresentei, falei que era pastor. Ela falou, mas é o seguinte, meu pai está fora de casa, meus pais estão separados há uma semana. E eles disseram que acabou o casamento deles. Será que esse Jesus pode fazer alguma coisa pela minha casa? Falei, passa o contato dos seus pais. Peguei o contato, na outra madrugada a gente passou a madrugada inteira com a mãe dela lá em casa. Resumindo a ópera, depois de um mês, o casamento dos pais dela estavam restaurados. Nós levamos a família inteira para o encontro, todos se batizaram e foram inseridos na vida da igreja. Mas sabe o que eu estou te falando?
é que às vezes, quando nós falamos de um estilo de vida de adoração, você não tem ideia o que você pode expressar quando você passar a adorar fora de quatro paredes, fora de um lugar, quando você entender. E a Bíblia está dizendo, agora o Espírito habita dentro de você, e o tabernáculo de Davi vai ser restaurado. A sua vida vai ser uma adoração constante. Mas existia uma última marca, eu quero dizer aqui, Obed-Edom. Obed era dos Edonitas, inimigos de Deus. É esse cara que recepciona a arca e prospera. E agora Obed-Edom, olha o que Davi faz. Davi estabelece a arca, mas Davi fala, olha, teve um cara que prosperou com a arca. Foi Obed. Então faz o seguinte, chama Obed e toda a família de Obed, porque Obed e a sua família vão nos ensinar a ministrar diante da presença de Deus. Espera aí, Davi aqui estava quebrando pelo menos uns 1000 protocolos. Obed não era da tribo de Levi, Obed não era israelita, Obed não fazia parte, Obed não tinha qualificação nenhuma para estar diante da presença. Mas sabe quem vai ensinar o povo a ministrar diante da presença? Esse cara, Obed. Era o cara que não tinha qualificação, é o cara que não tinha nada. Sabe por que Atos, que já está na nova aliança, está dizendo, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi? Porque no tabernáculo de Davi tem lugar para Obed. Porque no tabernáculo de Davi tem lugar para gente que não merecia estar lá. Porque no tabernáculo de Davi tem lugar para os Obedes. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, olha, o mais importante para mim não é a tribo que alguém nasceu. O mais importante para mim não é a história e a roupa que alguém está. O mais importante para mim é o desejo que essa pessoa tem pela minha presença. Então traz Obed, e Davi traz Obed para poder ministrar diante da presença. Sabe o que esse tabernáculo aponta? Para um tabernáculo de graça. Esse tabernáculo fala de um lugar cheio da presença. Eu quero profetizar e liberar uma profecia sobre você. Nos lugares que você chegar vai haver presença de Deus lá. Eu quero profetizar sobre você, na escola que você estiver, na universidade que você estiver inserido, lá no seu local de trabalho, dentro da sua casa, vai haver presença de Deus manifesta. E quando você estiver nos lugares, a presença de Deus vai se manifestar. E Deus vai te dar palavra de conhecimento para falar com as pessoas. E Deus vai te dar poder para expulsar demônios. E Deus vai te dar autoridade para estar nos lugares e falar do Evangelho com autoridade, com realidade, com vida, com unção, com verdade. Ontem eu parei na recepção ali para falar para aquele rapaz, e ele falou para mim, cara, o que aconteceu? Eu falei, Deus me mandou aqui. Ele, Deus te mandou aqui? É. Não é fruto do acaso eu estar aqui. Deus me mandou aqui para falar com você. Quando nós falamos dessa presença constante, é uma presença que se manifesta em todo o tempo. Essa presença, ela está ali, ela faz parte de quem você é, ela faz parte da realidade de quem você é. E essa presença fala de algo que é constante, é 24 horas. Outro dia, a Bíblia diz, enquanto você está dormindo, até dormir é uma adoração. Quem aqui é pai de filho pequeno sabe. Um dos hobbies que eu tenho é parar e ficar vendo minha filha dormindo. Eu olho e falo, que coisa linda. Eu olho de novo, às vezes eu abaixo, beijo ela enquanto ela está dormindo, sinto a respiração dela. Sabe o que é interessante? Até enquanto você está dormindo, você está adorando. Até dormindo, Deus está olhando para você e fala, que coisa linda. Olha isso, e vai lá te dar um beijinho, né? Você não sente, vai lá, te abraça. É interessante, sabe por quê? Sua vida é uma adoração. Aí eu ensinei isso para a minha equipe pastoral. Outro dia um pastor, no nosso turno pela manhã, ele não foi, se atrasou. Eu falei, pastor, você se atrasou? Ele falou, pastor, mas na hora que eu acordei, eu falei, rapaz, que adoração que eu fiz agora. Eu falei, não foi muito bom ensinar isso para você. Mas aqui, a Bíblia está dizendo, então agora o véu do tempo foi rasgado, e nós passamos a ser o lugar da presença. E agora nós podemos ser como Jesus. Agora nós podemos expressar quem Jesus é. Agora podemos expressar a beleza, a realidade, a presença. Agora a Bíblia está dizendo, eu vou restaurar esse tabernáculo caído. E agora Jesus é o modelo de como nós podemos ser. Pastor, como eu posso ser? Como Jesus é. Pastor, como eu posso viver? Como Jesus viveu. Pastor, o que eu posso fazer? Tudo que Jesus fez. E aqui para nós encerrarmos, se a banda já quiser subir, é interessante algo. Pedro, em determinado momento, só houve para mim um milagre sem sentido nenhum na Bíblia. Sabe qual foi o milagre que não teve sentido nenhum? Pedro andar sobre as águas. Foi um milagre que ninguém recebeu comida, que ninguém foi curado, ninguém foi salvo. Que milagre sem noção foi esse? E Pedro, é interessante porque Pedro vê Jesus, e ele fala, mestre, se for o Senhor,
permita que eu vá até ti andando sobre as águas. E aí, Pedro salta do barco e vai andando sobre as águas. Sabe por que ele pergunta, Jesus, se for o Senhor? Porque Pedro, quando é chamado por Jesus, ele sabe, quando o mestre chamava um discípulo, ele estava dizendo, esse discípulo vai poder fazer coisas maiores do que eu faço. Ele fala, se é o mestre andando sobre as águas, então eu também posso andar sobre as águas. Se é o meu mestre que está sobre as águas, eu também posso andar sobre as águas. Esse milagre foi tão somente para mostrar para Pedro, Pedro, eu acredito em você, e tudo que eu posso fazer, você também pode realizar. E esse mesmo Jesus, olhando para os seus discípulos, ele disse, obras maiores vocês farão no meu nome. Mas como que nós vamos fazer obras maiores no nome de Jesus? É porque agora nós somos capacitados com o poder do Espírito Santo. É porque agora você tem o Espírito Santo para fluir. É porque agora você tem o Espírito Santo para te mover. Agora você tem o Espírito Santo para te conduzir. Agora eu sei que seria muito legal a presença física de Jesus, o Emanuel, mas quero te dizer, houve uma evolução. Agora não é simplesmente Deus conosco, agora é Deus habitando em nós. A Bíblia diz que nós somos amalgamados a Ele. Nós somos feitos um só Espírito com o Espírito de Deus. E agora onde nós chegamos, esse Espírito tem completa liberdade para fluir. E aí você fala, pastor, mas o que isso tem a ver com o que você começou falando? Na questão de eu ser livre de toda culpa e condenação. É porque agora Jesus se tornou um modelo para nós. O Espírito Santo está atuando em nós. Deixa eu te falar, tudo que Jesus fez na terra, Ele fez pelo poder do Espírito. Não há nada que tinha em Jesus diferente do que tem em você, sabia? Porque se Jesus viesse da terra, a Bíblia diz que Ele abriu mão da sua glória. No grego, a Bíblia está dizendo que Ele se despiu da sua glória. No grego é tirar um casaco. Jesus deixou todo o poder de Deus, e Jesus vem à terra, e tudo que Jesus fez na terra, tudo que Jesus fez na terra, foi através do poder do Espírito Santo. Tudo. Então isso quer dizer que todo o poder que Jesus tinha disponível para Ele, agora esse poder também está disponível para nós. Agora todo o poder que Jesus atua, todo o poder que Jesus opera, era no poder do Espírito Santo. E agora o que Ele dá para você? Ele diz, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo que atua em mim, agora vai atuar em vocês. E agora não é mais a primeira dispensação, que é Deus habitando no meio de nós, foi gloriosa. Agora não é a segunda dispensação, de simplesmente o Emanuel, Deus conosco. Agora é a terceira dispensação. O Espírito Santo vai habitar dentro de vocês, Ele vai conduzir vocês. O poder do Espírito vai conduzir o que vocês devem falar. O poder do Espírito vai dar autoridade a vocês. O poder do Espírito vai dar revestimento de poder a vocês. O poder do Espírito vai dar visão a vocês. O poder do Espírito vai dar poder, vida, unção, frutificação. O poder do Espírito vai operar em vocês. Jesus se torna esse modelo. Mas para nós encerrarmos, por que você precisa olhar só para Ele? Tudo que Jesus faz agora é movido através do poder do Espírito. Mas sabe o que é interessante? Olha aqui para mim, eu já vou encerrar. A Bíblia diz que quando Jesus é batizado, você lembra que Jesus entra na fila de João Batista para se batizar? Ele estava representando a humanidade, você sabe disso. Mas Jesus se batiza, e quando Jesus sai das águas, Jesus estava ali na região mais baixa, sendo batizado. É interessante, a Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, o céu se abre, e uma pomba desce como símbolo do Espírito. E uma voz diz o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, o que Jesus tinha feito até ali? Nada. Que milagre é registrado que Jesus tinha feito? Nenhum. Que morto que Jesus tinha ressuscitado? Nenhum. Que paralítico que Jesus tinha feito andar? Registrado na Bíblia? Nenhum. E eu creio que o ministério de Jesus começa ali, por submissão ao Espírito. Ele tem que esperar até aquele momento para manifestar então quem Ele era. Nada tinha acontecido ainda. Sabe o que Deus está falando? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha feito absolutamente nada. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não te amo por aquilo que você faz, eu te amo pela essência de quem você é. Você é meu filho, é por isso que eu te amo. Jesus vai ao deserto. O que o diabo diz para ele? Se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas é interessante, o diabo não falou a frase completa. Jesus não era só o filho de Deus, Jesus era o filho amado. Sabe por que Jesus venceu o deserto? Porque Jesus sabia, eu sou filho amado. E porque Ele me ama. Ele não me ama por aquilo que eu faço, Ele me ama porque eu sou filho.
A gente não ama filho por aquilo que ele faz. Minha filha nasceu, só me dava problema. Fiquei 3 meses sem dormir. Só problema. Minha esposa queria fazer enxoval, um problema. Só me dava problema. Eu não amava ela por aquilo. É minha filha. Falando assim parece um absurdo, porque a gente ama filho. A gente não ama filho por aquilo que ele faz. A gente ama filho desde que nasceu, não fez nada para você. Você ama com todo o seu coração, porque é seu filho amado. Sabe o que Jesus estava ouvindo no Jordão, na região mais baixa de Israel? Mais baixo ali tinha um símbolo geográfico, profético, a geografia bíblica. A região mais baixa dizendo, olha, quando ele não tinha feito nada, o pai fez questão de expressar, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Jesus vai para o deserto, ele pode dizer, olha, eu sou amado. É por isso que eu posso dizer não para o pecado. É porque eu sou amado, porque o amor dele é imutável por mim. Mas Jesus passa o seu ministério, coisas sobrenaturais acontecem. Pelo menos 3 vezes tem a menção dele ouvindo essa voz. Mas quando Jesus está no monte da transfiguração, no poder, no auge do seu ministério, ele já tinha cumprido quase todas as coisas, já tinha feito rebuliço na terra, já tinha feito coisas fantásticas, sobrenaturais. Novamente, a Bíblia diz que os céus se abrem. E o que Deus fala para ele? A mesma coisa. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que Deus estava dizendo? Na região mais baixa, quando não tinha milagre nenhum, quando estava só começando, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Na região mais alta, no monte da transfiguração, no meio do poder, depois de ter cumprido o ministério, depois de ter ressuscitado mortos, depois de ter feito coisas poderosas, o que Deus disse para ele? Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não te amo por aquilo que você faz, eu te amo pela essência de quem você é. E sabe o que Deus estava demonstrando? É que a revelação de que você é amado é o que vai te dar poder para ser aquilo que você foi chamado para ser. A revelação de que você é amado, de que você é meu filho amado, é que vai te dar poder para fazer milagres. A revelação de que você é meu filho amado é que vai te dar poder para vencer o pecado. A revelação de que você é meu filho amado é que vai te dar poder para fluir no sobrenatural. A revelação de que você é meu filho amado é que vai te dar poder para liberar coisas sobrenaturais e para ser esse tabernáculo que Deus está edificando. Quando você tem essa revelação, você passa a operar. Jesus operou pelo poder do Espírito, porque ele tinha revelação. Eu sou amado pelo Pai. E sabe o que amor produz? Amor lança fora todo medo. A Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Talvez você está aqui hoje e você tem medo. Pastor, eu não sei, se eu entregar minha vida, o que vai acontecer com a minha vida? Talvez você está aqui hoje e você tem medo de falhar de novo. Talvez você está aqui hoje e você tem medo de não conseguir. Você tem medo de não conseguir liderar uma célula. Você tem medo, você ouve isso e fala, pastor, como é que eu vou para a minha universidade? Eu tenho medo disso, eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Sabe o que eu quero te falar? Ele está dizendo para você, os céus estão abertos sobre você nessa noite, para dizer, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando você cresce na revelação de que você é filho amado, e que ele tem prazer em você, simplesmente por quem você é, simplesmente porque você é filho, ele olha para você e ele tem prazer. Isso vai te produzir uma plataforma, para que você possa operar a sua vida no sobrenatural, tendo completa segurança do amor de Deus. E aí eu te falo, e eu encerro aqui, é tão gostoso, criança que é segura do pai, criança é segura até demais. Eu fui ver a construção hoje, que coisa linda, irmãos. E lá no 3º andar, é tão alto o pé direito ali da construção. Se você colocar minha filha lá em cima e falar para ela, pula filha, papai está aqui embaixo, sabe o que ela vai fazer? Ela vai vir com os 2 pés, e ela vai pular. Sabe por quê? Crianças que sabem que são amadas se sentem seguras. Nessa noite, Deus está te chamando para pular. Ele está dizendo, pula, eu quero fazer coisas maiores. Pula, você é meu tabernáculo. Pula, eu quero fazer algo no seu futuro. Pula, eu quero fazer algo nessa cidade. Pula, eu quero fazer algo dentro da sua escola. Pula, eu quero fazer algo dentro da sua universidade. Só que sabe o que ele está dizendo? O papai que te ama está aqui embaixo. O papai que te ama está aqui embaixo. Pode pular, porque o papai que tem prazer em você está aqui embaixo. Olha, o papai tem prazer porque ele te ama. O papai não vai te deixar cair porque ele ama você. Pula. Minha filha pularia. Sabe por quê? Porque ela está segura no quanto ela é amada. Sabe o que vai te dar poder para viver a vida que você foi chamado a viver? Sabe o que vai te dar poder para nada mais importar? É quando você descobrir, olha, eu posso pular, porque eu estou seguro nos braços
de um pai que me ama. A minha história está segura nos braços de um pai que me ama. E esse pai, ele reforça que ele não te ama por aquilo que você faz, ele te ama por aquilo que você é, ele te ama pela essência de quem você é, ele te ama porque você é filho, e é isso que vai te dar poder, para que você possa operar obras grandiosas. Jesus sabia, eu sou o filho amado. O ministério dele começa ouvindo isso: você é meu filho amado. O ministério dele se encerra na terra com ele tendo essa revelação: eu sou amado do Pai. E é por isso que coisas extraordinárias vão acontecer comigo. Jesus era livre de toda acusação, porque ele sabia: eu sou amado. Sabe, o diabo às vezes fala pra gente: você não vai conseguir. Sabe o que eu falo hoje? Eu sou filho amado, ele me ama. Não, você não vai dar conta. Eu sou amado. Eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para o meu Pai. Converso com meu Pai, resolve com meu Pai. Quero te perguntar nessa conferência: será que você tem coragem de pular? Será que você tem coragem de ser esse tabernáculo, de ser esse lugar de adoração, de ser esse lugar de expressar adoração? Sabe, será que você tem coragem nessa noite de falar: olha, eu quero pular? Mas sabe o que ele está dizendo para você? Eu te amo. E esse amor vai gerar em você uma segurança. Nós somos esse lugar que ele habita, nós somos esse lugar que ele está, e nós somos chamados a executar obras maiores do que aquelas que Jesus executou, obras mais sublimes do que aquelas que Jesus executou, longe de toda condenação, longe de todo medo, longe de toda culpa, longe de tudo que nos afasta, e olhando firmemente para Ele, sabendo: Ele é meu Pai, Ele me ama e Ele tem prazer em mim. Queria que, se você pudesse fechar os seus olhos, se você pudesse erguer as suas mãos no lugar que você está.